Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos ter um exemplo de um caso que ilustra muito bem o que está acontecendo atualmente em relação aí a algumas falas que o pessoal tem tido nas redes sociais, né? Sobre a nossa opinião, se eu posso dar opinião ou não, se eu posso discordar do papo ou não, então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha aqui e também se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, esse vídeo eu encontrei aqui na internet e é um exemplo claro do que está acontecendo, ou se nós continuarmos insistindo em certas profetadas, profecias e certas teorias, onde nós podemos levar a Igreja Católica. Então esse é um exemplo claro, vamos assistir ele inteiro e aí depois nós refletimos juntos, tá bom? Vamos contar agora para você a história de um dos cismas mais bizarros da história do catolicismo. Você sabia que na Espanha tem uma seita cismática que tem até um papa e que se diz a verdadeira Igreja Católica? É a Igreja Palmariana, que é radical tradicionalista e tem sede na vila de El Palmar de Troia. Tudo começou em 1968, quando 4 meninas disseram ter tido uma visão da Virgem Maria. A notícia se espalhou e a localidade começou a atrair uma multidão de devotos. Entre os visitantes estavam o leigo Clemente Domingues. Esse homem começou a ter êxtases frequentes que impressionavam muito as pessoas, mas era tudo teatro. Além de Jesus e Nossa Senhora, ele fingia ver um monte de santos e chegou a apresentar os estigmas das chagas de Jesus Cristo. Com seu carisma, Clemente arrecadou uma fortuna em dinheiro, comprou o terreno das aparições e construiu a enorme basílica de El Palmar de Troia. Os líderes palmarianos se diziam fiéis ao Papa Paulo VI e garantiam que estavam em comunhão com Roma, mas era mentira. Eles rejeitavam o Concílio Vaticano II. E assim que o Papa São Paulo VI morreu, Clemente falou que teve uma visão de Jesus Cristo dizendo que ele, Clemente, deveria ser o próximo Papa e que a sede da Igreja Católica deveria ser transferida de Roma para El Palmar de Troia. O povo, que acreditava cegamente nas mensagens de Nossa Senhora de El Palmar, acreditou nisso, acreditou nesse papo do Clemente e aceitou que ele fosse o novo Papa. Havia milhares de fiéis palmarianos espalhados por toda a Europa e até nos Estados Unidos. A Igreja Palmariana começou a ordenar padres e bispos em profusão, com a ajuda de um bispo vietnamita que foi indicada pelo excomungado bispo Marcel Lefebvre. Os fiéis palmarianos levavam uma vida muito rígida, em que quase tudo era pecado. Algumas crianças eram proibidas de ir para a escola, e as que iam não podiam conversar com os colegas que não eram palmarianos. Enquanto isso, o seu Papa, Clemente, gastava muito dinheiro em bebedeiras e banquetes em restaurantes caros, e tinha um estilo de vida gay. Quando o Papa Clemente morreu em 2005, ele foi substituído por outro Papa, e depois daquele veio o Papa Gregório XVIII. Esse sujeito, anos depois, pegou a BMW e um monte de dinheiro da igreja e fugiu para viver com a sua namorada, uma ex-freira palmariana. Depois, pousou com sua namorada seminu em uma revista. Achou o cúmulo do absurdo? Mas tem muito mais loucuras nessa trama. Se quiser conhecer mais, veja o documentário que está no HBO Max, de 4 episódios. Este documentário pode abrir os olhos de muitas pessoas para o veneno de católicos aparentemente muito devotos, sejam padres ou leigos, que começam a espalhar que Roma é a falsa igreja. O veneno da heresia pode vir tanto de progressistas quanto de ditos conservadores, que começam a colocar os fiéis contra o vigário de Cristo na terra, que é o Papa. Eita. Existe só essa história? Não, gente. Existem outras histórias de pessoas que saíram. A gente sabe que já aconteceu um dos mais famosos aí, que é a Reforma Protestante, que, né, dividiu, mas esse realmente foi bem absurdo. Por que que eu sempre trago vídeos assim? Porque nós precisamos acordar, porque existem pessoas ruins, sejam, como a Vivi falou aqui, né? A Vivi é do Catequista, é uma página que eu gosto bastante, principalmente porque eles contam muito de história, e eles sempre deixam disponíveis as fontes que eles tiraram, então nós podemos ir sempre vasculhando ainda mais, não ficar só com o que eles falam, mas também ir mais a fundo nas histórias. Essas histórias nos ajudam a tomar, ou a pelo menos despertar, ou ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, diante de algumas falas que nós vemos. Desde pequena, eu sempre fui orientada de que, se alguém fala contra o Papa, fique de olho, porque muitas vezes isso pode ser um ataque do demônio, porque o demônio não quer a unidade da igreja.
Você acha que o demônio realmente ele ia ficar feliz se São Pedro, na época, fosse papa? Claro que não. São Pedro pecou muito. Ele até negou Jesus. E quantas vezes nós também negamos? Então, perceba, é sempre a divisão, assim como acontece na nossa família também. Sempre há brigas e discussões, porque uma família muito bem fortalecida, muito bem estruturada, ela pode fazer o inferno tremer de medo, com certeza, porque aí viveria muito o amor de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, sempre reparar muito, principalmente nas profecias. Eu não sou contra profecias, nem aparição mariana, mas eu sou contra certas profecias que não nos levam para Deus. Tudo precisa nos levar para Deus e não pode estar contra a doutrina da Igreja Católica e nem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, gente, tem aparições que afirmam que são verdadeiras, mas não tiveram a aprovação da igreja. Por exemplo, muitas pessoas falam a frase, né, que Roma perderá a fé, que é uma mensagem da aparição de La Salette. Só que a aparição foi aprovada, mas essa mensagem, que é super tardia, se eu não me engano, tem mais de 70 anos após a aparição, ela não foi aprovada pela igreja. Ela foi proibida, porque isso não condiz com a verdade de Cristo. Roma não vai perder a fé. Ou seja, em Roma está a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo perde a fé, tudo aquilo que foi dito lá por Jesus em Mateus é mentira, porque aí as portas do inferno prevaleceriam. E não é assim. Algumas pessoas vão perder a fé? Sim, algumas pessoas vão perder a fé, já perderam, mas Roma, a igreja de Cristo, não. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas vêm até o canal também com diversas outras teorias, que eu vou tentar trazer elas aqui com mais calma, para trazer luz sobre essas questões. Porque existem questões que são história, e aí as pessoas pegam e deturpam. Já dei um exemplo aqui. Por exemplo, quando nós vamos sair, imaginemos que eu vou sair no mercado, meu celular acaba a bateria, meu marido tenta falar comigo, não consegue, eu volto super tarde porque estava cheio, eu peguei trânsito, e quando eu volto ele está desesperado, ele briga e já começa a imaginar um monte de coisa, ou que eu estava com outra pessoa, ou que eu fui fazer outra coisa, enfim. Isso diante dos fatos, ele ficou com medo, ficou com receio de ter acontecido alguma coisa, e a mente vai trabalhando, vai imaginando para dar sentido àquilo que aconteceu. Isso acontece com muitas pessoas. Os fatos estão ali, mas a mente dela vai fantasiando inúmeras coisas e que de fato vão condizer, mas que não estão dentro da realidade. Entende o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa que as pessoas pegam um documento da igreja e quando elas falam, você até fala, nossa, é verdade, né? Isso é verdade. Mas aí quando você vai pesquisar, eu já falei isso várias vezes, gente. Quando você vai pesquisar, quando você vai ler, não condiz com a verdade. Sempre chegam aqui no canal e falam que o Papa é comunista, que ele recebeu não sei o quem. Esses dias até falaram, e ele se negou a receber do Donald Trump. Aí eu fui e dei um Google, porque eu lembrava que o Papa tinha recebido o Trump. Ele sempre recebe qualquer tipo de pessoa, até o Stallone, gente. A gente já gravou um vídeo aqui sobre isso. E o Papa recebeu o Donald Trump, mandou carta para ele, e aí você vê que não condiz com algumas afirmações. Então, sempre que eu gravo um vídeo aqui, não é para você tomar tudo como verdade, é para você pegar esse vídeo, pegar os documentos e a Bíblia e comprova. Eu não tenho medo que você vá lá e comprove. Pega todas as informações que eu dou aqui em relação a Papa, em relação a Bispo, vai atrás, eu sempre deixo os links. Quando eu não deixo, podem pedir que eu coloco, que às vezes eu esqueço. Mas eu sempre deixo as fontes aqui. Vai atrás, não fique só com a opinião de uma pessoa. E dos outros influencers, você também tem que fazer influencer, seja pago, seja leigo. Ju, eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo, irmão, respira, pede a ação do Espírito Santo para tirar um nó da sua cabeça, porque algumas pessoas já vieram me falar que elas ficam com tanta informação que dá um nó na cabeça. Prefira, ao invés de assistir ou ouvir influencers, prefira ler a Bíblia. Prefira ler o Catecismo da Igreja Católica, principalmente quando você tiver com nó na cabeça. É bom nós vermos as informações, só que se isso não está te fazendo bem, não adianta você ficar assistindo e tentar entender tudo. A igreja tem mais de 2000 anos, tem trocentos documentos, bulas, tem os concílios, tem todas as histórias, ainda tem as questões históricas que estão dentro da Bíblia. É muita coisa para você entender e, além de tudo, lidar com a sua família, com a sua casa, com a sua paróquia, capela, comunidade, serviço, missão. É muita coisa. Aí você vai endoidecer mesmo. Então, tome cuidado. E lembre-se, quem instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana foi Cristo, não foi nenhum homem.
Cristo criou a Igreja Católica sobre Pedro, lá em Mateus, lembra? Então, qualquer ataque que façam contra ela, tome cuidado, confira as informações e veja se isso é real ou não, antes de você falar e tecer afirmações ou pensar algumas coisas, para você não cair como esse pessoal aqui, ó, caiu. Porque olha que absurdo, eles usaram o nome de Deus para conseguir dinheiro, para conseguir a fama, para conseguir libertinagem, luxúria, e eram católicos, não era de outra igreja, eram católicos. Então tomemos muito cuidado com isso, gente. A nossa fé não é brincadeira. Existem muitos bons canais sérios, mas em todos sempre verifique os documentos e as fontes, tá bom? Eu ainda estou assistindo aí, né, esse seriado aí da HBO, qualquer coisa eu posso trazer ele depois aqui, com alguns detalhes, e se você quiser, deixa nos comentários que eu posso trazer, né, não é um seriado grande, então eu posso trazer aqui, tá bom? Não esqueça de deixar nos comentários qual a sua experiência, você já viu uma situação como essa, você conhecia essa história, assistiu na HBO, conheceu outras, deixa aqui que a gente também pode trazer um vídeo sobre isso. Não esquece de deixar o seu joinha aqui para que o vídeo possa alcançar mais pessoas e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!